Vamos lá para Mateus 5. Pode botar uma luzinha mais aqui, amigo. Não tem outro jeito, não. Zoinho já não acompanha. Olha só que beleza, aquele clarinho. Eu comentei semana passada que desejaria hoje continuar falando sobre mais aplicações para o sal e a luz, mas eu achei que seria muito redundante e pouco objetivo. Eu creio que as aplicações que fizemos semana passada sobre a questão do sal e da luz foram suficientes. Apesar de muita informação boa, ainda eu estava com as coisas na cabeça e acabei comentando bastante sobre o que estaríamos desenvolvendo hoje a mais. Então, para não ficarmos repetitivos ou pouco objetivos, então vamos dar continuidade. Vamos ler hoje dos versos 17 ao 20, Mateus 5, dos versos 17 ao 20. Outro trecho riquíssimo. E esse, certamente, eu vou precisar dividir em duas partes. Mas um trecho que a gente tem a tendência de só nos deter em um versículo desse texto. Mas o texto, ou o trecho, o parágrafo, ou o tema abordado aqui nos versos 17 a 20, são de uma importância muito grande, mas eles vão trabalhar com um tema mais teológico. Então, hoje, inclusive, nós teremos aqui um período de estudo bíblico bem mais doutrinário, talvez um pouco mais denso, porque o texto exige isso, mas de uma importância tremenda para os propósitos desta mensagem que Jesus vem pregando ali no Sermão do Monte. Vamos ler dos versos 17 ao 20. Diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino, ou no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino. Vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado pela vida, ó Pai, de cada querido irmão aqui. Peço que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, e fale conosco, ó Pai, mediante a Tua palavra, que possamos compreender os princípios e os propósitos, ó Pai, deste texto dentro do Sermão do Monte e a importância disso para nós hoje. Assim eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Todo mundo aí? Então tá. Esse trecho, dos versos 17 a 20, vai falar de algo que nós não estamos familiarizados, apesar de nós conhecermos os termos, não sabemos lidar muito bem com o significado deles. Por exemplo, aqui fala sobre a justiça do crente. O que é a justiça do crente? A justiça do crente é Cristo. Cristo, ele fez a nossa justiça quando foi à cruz e morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, removendo a nossa culpa e nos apresentando como justos. Para nós falarmos na justiça do crente, nós temos que falar sobre Cristo, nós temos que falar sobre o crente, e temos que falar, dentro desse contexto aqui, dos versos 17 a 20, sobre a lei.
E a lei sempre vai trazer para nós algum tipo de conflito, porque temos uma tendência equivocada a menosprezar a lei. O que precisamos lembrar é que a Torá, a lei, ou seja, os livros do Antigo Testamento, quando eu digo os livros, eu digo não somente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas todos os mandamentos, todo o Antigo ou Velho Testamento compõe a lei de Deus. Na verdade, Antigo e Novo Testamento compõem a lei de Deus. Aqui no texto em particular, Jesus vai estar falando sobre a realidade da lei, do cumprimento pleno da lei, através da justiça de Cristo, ou através da pessoa de Cristo, e quando ele menciona a lei aqui, ele está falando no que diz respeito a todo o Antigo Testamento, e não apenas as leis entregues a Moisés. O fato é que nós até aqui nós vimos Jesus falando sobre o caráter do crente, que são aquelas 9 bem-aventuranças, são as características do crente, do salvo, e por ter essas características, o crente é chamado de feliz, bem-aventurado. Depois nós vimos, semana passada, a questão da influência do crente como sal e como luz. Eu creio que isso ficou bem claro para a gente. E quando manifestamos essas virtudes espirituais, tanto o caráter do crente quanto a influência do crente, ela é ativa, ela é determinante no mundo, não é? No mundo que vai apodrecendo, e nós, como sal, damos sobrevida a este mundo que vai apodrecendo, e como luz, trazemos a luz de Deus, de Cristo, às trevas, porque o mundo não tem luz própria e depende da luz de Cristo para brilhar, para ser diferente, e assim produzimos aquilo que chamamos da boa obra, que é tudo aquilo que coopera para a glória de Deus, é tudo aquilo que diz respeito ao nosso serviço, como servos, como instrumentos de Deus no mundo perdido. Aí agora ele prossegue, o Senhor Jesus prossegue falando sobre esse caráter, sobre essas boas obras, mas agora ele começa a falar em termos de justiça. E é esse o ponto que eu estou insistindo, que nós não temos muita familiaridade. A gente, quando pensa em justiça, a gente pensa em alguma coisa punitiva. Mas justiça é o padrão de Deus através daquilo que Jesus vem ministrando ao longo do Sermão do Monte, e que Deus vem mostrando durante toda a revelação, durante toda a palavra de Deus. Isso aqui é a justiça de Deus. Toda a palavra de Deus é a justiça de Deus. Quando nós lemos lá Mateus 6,33, diz, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Não é nenhum código de leis civis ou penais, não, é a palavra de Deus. Então, toda a palavra de Deus é a justiça de Deus. Aí Jesus explica que essa justiça, que ele já falou sobre essa justiça lá no versículo 6, quando falou que os seus discípulos, eles têm fome e sede do quê? De justiça. Palavra de Deus, a lei, a vontade do Senhor revelada. Depois no versículo 10, nós vimos que o Senhor Jesus diz que os crentes tementes a Deus, que praticam, que têm esse caráter de Cristo, que praticam a palavra de Deus, que influenciam o mundo como sal e luz, eles sofrem perseguição por serem praticantes dessa justiça. Vimos isso no verso 10. E agora ele começa a equiparar, o Senhor Jesus, nesses versos 17 a 20, ele vai equiparar a lei moral de Deus, ou seja, a vontade absoluta de Deus, o certo e o errado de Deus, a um padrão muito louco, a um padrão muito influente, mas absolutamente humano e carnal dos escribas e dos fariseus, como vemos no versículo 20. O Senhor Jesus vai fazer questão de dizer que, olha, o padrão de Deus através
da sua justiça, da sua vontade, da sua lei moral, ou seja, das suas decisões, do seu padrão de certo e de errado. Está completamente em conflito com a realidade, ou seja, é muito superior ao padrão que hoje vocês veem estabelecidos aí pelos escribas e pelos fariseus. O padrão de Deus é altamente, grandemente superior. Por quê? Porque a obra de Deus hoje, ou as boas obras que devemos praticar hoje, se resumem no princípio da obediência. Coisa que os escribas e fariseus não tinham essa preocupação. Eles tinham preocupação, como mestres da lei, de revelar toda a sua capacidade de manipular, de articular, de conhecer e fazer uso, um uso religioso da lei. Eles eram muito bons nisso. Mas o Senhor Jesus vem dizer para esta realidade de primeiro século que a maneira como a lei está sendo usada, que a palavra de Deus, que a vontade de Deus, que o caráter de Deus, a lei moral de Deus está sendo usada nessa realidade do primeiro século, nos dias de Jesus com os discípulos, no dia dos escribas e dos fariseus, com esta realidade aqui de dominadores, controladores da lei de Deus, como se pudessem. O padrão de Deus era infinitamente superior, e isso seria visto as boas obras que o crente praticaria, em vez de ficar procurando qual item da lei que mais lhe convém para poder aparecer religiosamente, o Senhor Jesus vai dizer que a boa obra é a obediência. A boa obra é submeter-se ao padrão de Deus conforme apresentado nas Escrituras. Então, esse parágrafo ele é muitíssimo importante, não somente por causa dessa definição que ele dá de justiça de Cristo, mas também por causa da luz que ele dá nessa relação entre Novo Testamento e Velho Testamento, entre Evangelho e lei, que é outra coisa que nós temos uma certa dificuldade doutrinária para lidar com isso. Temos uma tendência a um certo desprezo à lei. Eu vou até melhorar essa minha frase. Nós aqui na nossa igreja, tudo que a gente tem aprendido, em particular em Gênesis, que nós estamos vendo o Evangelho de Cristo em Gênesis. Nós estamos vendo as boas novas da salvação em Gênesis. Nós estamos vendo o fundamento da mensagem evangélica, que é arrependimento e perdão, agora na próxima semana. Lá em Gênesis 40, 42, 43, 44, 45, e estamos vendo lá desde os dias de Noé. Então, nós temos aprendido a nos relacionar bem com o Antigo Testamento e não a desprezá-lo. Mas se você já andou por aí, você sabe que o Antigo Testamento normalmente é usado para apenas como alegoria, como ilustração para as mentes criativas das pessoas que querem apenas manipular a opinião dos outros, usando apenas as figuras, as metáforas, as simbologias do Antigo Testamento para justificar seus pretextos. E o Antigo Testamento revela Deus de uma forma extraordinária, revela o Evangelho, aponta para a cruz, aponta para Cristo Jesus, e é isso, e olha como isso é antigo, desde os dias de Jesus, no primeiro século, que já havia uma tentativa de tentar criar apenas uma metodologia, um monte de regras em cima da lei, e não tratar a lei como essa revelação de Deus completa, que se completa, na verdade, com todos os princípios que encontramos no Novo Testamento. Então, nós vamos dividir esse trecho dos versos 17 a 20 em duas partes. Primeiro, nós vamos ver, dos versos 17 e 18, o relacionamento entre Cristo e a lei. E depois, não faremos isso hoje, mas semana que vem, os versos 19, 18 e 20, nós veremos o crente e a lei. Vamos pensar então nesses versos 17 e 18, esse relacionamento, essa relação de Cristo
com a lei, ou seja, Cristo, o Evangelho e o Antigo Testamento. O Senhor Jesus começa dizendo que ninguém deve acreditar que nem por um minuto, nem por um momento, que ele veio para abolir ou revogar, como diz na versão revista e atualizada, a lei ou os profetas, ou seja, o Antigo Testamento todo. Porque a lei e os profetas incluem não somente a Torá, não é? Inclui todo o Antigo Testamento. Então Jesus na primeira frase, ele diz, eu não vim abolir, eu não vim revogar, eu não vim para que nós deixemos de usar, de considerar, de jeito algum, a lei ou os profetas. E o modo de Jesus fazer essa declaração, a maneira como Jesus enfaticamente faz essa afirmação, nos dá a entender que é muito provável que muitos ali, insuflados provavelmente pelos escribas e pelos fariseus, já pensavam exatamente isso. E chegou aí um camarada que se diz o Messias, porque eles tinham total dificuldade em crer em Jesus como Messias, porque não era o legislador, o general, não era o grande comandante que eles imaginavam. Jesus me chega de burrico em Jerusalém. E eles pensam em Jesus falando de um jeito muito afirmativo quanto essa interpretação diferenciada daquilo que os escribas e fariseus falavam, e eles certamente já estavam insuflando os outros para acreditar que Jesus estava querendo, de fato, abolir. Esse Messias aí dos cristãos está querendo negar a lei ou os profetas. Jesus, então, categoricamente, ele contradiz isso logo aqui no verso 17. E é só para a gente relembrar um pouquinho toda aquela controvérsia sobre sábado, sobre a questão do trabalhar no sábado, já devia ter explodido essa altura do campeonato. Quando Jesus fala aqui no verso 17 de Mateus 5, já deveria haver uma tensão grande nisso tudo. Aquele incidente lá das espigas que estavam sendo colhidas no sábado, aquele homem da mão atrofiada, lá que a gente vê lá em Marcos 2, versos 23 até o capítulo 3, verso 6, melhor, Marcos 2, verso 23 até o capítulo 3, verso 6, toda aquela tensão ali, mas como é que ele está curando no sábado? Como é que ele está colhendo espigas de milho, colhendo trigo ou milho no sábado? Ele não pode fazer isso. Tal. Muito provavelmente isso que já estava acontecendo para Jesus fazer essa afirmação tão enfática e determinada, já devia estar uma pressão forte. Então era natural que muitos perguntassem naquele momento ali, talvez até mesmo os discípulos, toda aquela tensão e pressão que deviam estar sofrendo, qual a relação que havia entre a autoridade de Jesus e a autoridade da lei ensinada por Moisés. Muitos judeus, com toda a tradição judaica, estavam imaginando, mas ele veio revogar o que Moisés nos ensinou? Obedecemos a quem? Então, uma tensão de autoridades aqui deveria estar acontecendo. O que o povo sabia até então, mais tempo do que com Jesus, é que os escribas eram os mestres, os fariseus, os escribas, era quem eles seguiam cegamente quanto às instruções da lei. Agora, havia por parte do povo uma confiança na interpretação. Isso me lembra muito o catolicismo romano, onde as doutrinas bíblicas não são extraídas da Bíblia, são extraídas das bulas papais que o clero romano interpreta e coloca de acordo com as suas exigências, e isso é que chega para o uso da igreja aqui nas paróquias, nas igrejas espalhadas pelo mundo. Não chega o princípio doutrinário. Esse movimento pentecostal católico romano está tentando voltar para as Escrituras, mas sem abandonar as práticas
das bulas papais, tentando conciliar um com o outro. E a Igreja Católica mais ortodoxa, ela fica literalmente com as bulas papais, que são dogmas criados a partir de uma interpretação própria do romanismo, que não tem compromissos efetivos com uma integridade doutrinária, mas sim com os seus costumes. Eu vejo que o povo, naquela época, estava muito dentro desse sentido aqui. Os escribas e os fariseus, eles tinham uma interpretação própria. Qualquer outra autoridade que chegasse falando qualquer outra coisa estava se insurgindo contra a grande autoridade que sustentava, até então, dentro das suas práticas, os costumes da lei ministrada ou ensinada por Moisés lá atrás. Mas com Jesus a coisa não era assim tão clara. Com Jesus a coisa não era... Ficava, num primeiro momento, para muitos, tensa e talvez até confusa. Por quê? Porque Jesus não falava na autoridade de Moisés. Jesus falava com autoridade própria. Jesus falava com a autoridade do próprio Deus. E ele apresenta em alguns momentos da sua ministração, quando ele vai fazendo seus pronunciamentos, seus ensinos, suas afirmações, ele ainda chegava a afirmar coisas que deviam deixar os fariseus e escribas em crise, já que eles não criam no Messias, em Jesus como o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento, né? Jesus ainda falava assim: em verdade vos digo. Isso devia deixar eles doidos, né? Que autoridade, então, era essa? Será que Jesus estava se colocando com uma autoridade que se opunha à lei? Será que Jesus vinha falando com uma autoridade que se opunha, então, àquilo que até então para eles era a palavra de Deus? Para alguns era isso que parecia. E é por isso que Jesus faz essa afirmação do verso 17. Eu não vim revogar nada. Eu vim muito pelo contrário. Eu vim afirmar, mas vamos ver daqui a pouco. Eu não vim abolir, eu não vim revogar a lei ou os profetas. Com esse plano de fundo, a gente vê o motivo desse parágrafo 17 ao 20. Não é um acidente essa afirmação aqui no texto. Ela tinha um motivo, e o motivo era esse. Uma transição muito importante entre um ritualismo que vinha a partir do controle, do domínio, da manipulação que escribas e fariseus tinham sobre a lei, e o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, trazendo uma aplicação para a lei que ia muito além do que escribas e fariseus poderiam fazer. Isso tem uma aplicação para nós tremenda. Como o ritualismo, por mais aparência religiosa que ele tenha, ele não tem poder em si mesmo para gerar transformação na alma de ninguém, apenas satisfaz momentaneamente a ansiedade espiritual das pessoas. Porque fica claro nas Escrituras de que a palavra de Deus, a lei moral de Deus, devidamente cumprida em Cristo Jesus e no Novo Testamento, amplia a lei de uma tal maneira que os ritos, que a mera repetição, se torna uma coisa inútil, impensável, até para aquele que de fato teme ao Senhor. E como nós facilmente nos apegamos a ritos, e o que é pior, nos satisfazemos. Nos sentimos confortáveis. Seguros, talvez fosse a melhor palavra. Nada como um ritualzinho para trazer algum tipo de autojustificação. Algumas repetições ritualísticas para trazer um senso de santidade sem precisar
de renúncia ao pecado. Coisa completamente incompatível, né? Incompatível. Santificação sem renúncia ao pecado não existe. Mas o ritualismo, as práticas religiosas, elas têm essa capacidade de nos fazer acreditar que vir à igreja, como é bem dentro do romanismo, ir à igreja é sacramento. Por quê? Eu fui à igreja, então eu tenho ali o meu pecado perdoado, porque vai ter o momento da expiação de pecados com a Eucaristia, ou passagem pelo confessionário, ou por ter ido à missa, ou por ter casado na igreja, aqueles sacramentos, aqueles atos religiosos com poder de salvar. Nós temos uma tendência a criticar o romanismo, mas nós temos os nossos, viu, irmãos? Se você não tiver apegado a Cristo e à palavra de Deus aplicada nos Evangelhos, no Novo Testamento, a tendência nossa é nos deter, sermos dedicados aos ritos. E necessitamos textos bíblicos para justificar. E nos sentimos relativamente confortáveis com isso, até sermos provados. Em áreas que vão exigir santificação, por exemplo, e aí você vai ver que você ainda não cresceu espiritualmente. Porque mera repetição de ritos ou uma manipulação de textos bíblicos, como os escribas e fariseus faziam, não nos dá consistência espiritual, não nos dá maturidade espiritual. Nos dá um conceito intelectual sobre fé, sobre Deus, sobre Jesus. Vocês já perceberam como nós temos uma certa necessidade de que alguém nos prove constantemente de que Deus é Deus? De que Deus é amor mesmo? Basta acontecer uma coisa que eu não explico, que eu preciso que alguém me justifique por que Deus é Deus, por que Deus fez isso se Ele é amor. Tendência que nós temos para questionar a santidade de Deus, justiça de Deus, amor de Deus, porque alguma coisa fugiu do nosso controle. Aí eu preciso que alguém me prove que Deus é Deus mesmo. Eu falava com uma pessoa hoje que estava exatamente nessa situação. Falou que não estava muito bem, então, por que você não está bem? Ah, porque eu estou precisando lembrar de algumas doutrinas sobre Deus, porque eu fiquei meio... Ah, peraí, você está precisando que alguém te prove que Deus é Deus? Por quê? Ela tem a facilidade com que nós nos apegamos a ritos. Aí quando vem uma provação, uma situação nossa, muito interna, muito pessoal, primeira coisa que a gente faz, questionar o amor de Deus. Questionamos se Deus é bom mesmo, se Ele é amoroso mesmo. Como é que Ele pode ter feito isso? Só que a gente esquece que a gente já pecou hoje e ainda está respirando. Esquecemos que já ofendemos aquele que nos salvou e ainda estamos aqui, vestidinhos, bonitinhos, arrumadinhos. Esquecemos disso. Quando merecíamos execução sumária diante de um amor inexplicável que já foi demonstrado por nós na cruz através de Jesus. Isso os fariseus e os escribas não poderiam reproduzir. Mas somente essa lei moral de Deus infinitamente superior aos padrões, qualquer padrão humano. Então a gente não pode se sentir intimidado. O problema desse acordo que nós fizemos de começar a orar às 9 horas para parar às 9h30 me traz sérios problemas. Né? Inclusive, quem pediu isso não está aqui. É para acabar às 9 horas. Então, posso ir embora? Quem pediu não está aqui. Eu vou embora. Nós não devemos nos intimidar quando precisamos afirmar que Jesus não veio para revogar nada. Jesus não veio para descumprir a lei ou para ignorar o Antigo Testamento, a lei, os profetas, muito pelo contrário, mas ele mesmo afirma que ele veio para cumpri-lo plenamente. Esse verbo cumprir aqui literalmente significa encher, completar. É o significado desse verbo aqui. Tornar completo.
E para a gente poder compreender esse sentido do cumprir ou do encher, apresentado por Jesus aqui, a gente precisa se lembrar de que a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, ele tem vários tipos de ensinos doutrinários, várias maneiras como o Senhor se revela através de conceitos, princípios, doutrinas. E vamos ver, ainda que resumidamente, três deles, três maneiras como o Antigo Testamento ele mostra o caráter de Deus, caráter esse que é apresentado no Antigo Testamento, parcialmente, porque ele se completa plenamente no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Então, primeiro relação que nós encontramos, o primeiro ensino que a gente encontra muito comum no Antigo Testamento, é que é muito cheio de doutrina o Antigo Testamento. Muito cheio de doutrina, muitas informações doutrinárias. Essa expressão lei, ou na realidade do Pentateuco, né, da ideia da Torá, que tinha a Torá, além dos cinco primeiros livros da Bíblia, tinha alguns livros que eles consideravam revelados de alguns profetas, como Isaías, por exemplo. Mas geralmente a Torá é traduzido por lei e significa instrução revelada. Então o Antigo Testamento realmente instrui de forma inerrante e infalível sobre Deus, instrui de forma inerrante e infalível sobre o homem, sobre a salvação e mais uma série de conceitos doutrinários que se aplicam perfeitamente para nós hoje. Quando a gente estuda introdução ao Antigo Testamento e olhamos, na verdade, a hermenêutica, quando estuda o Antigo Testamento, a gente aprende que nós devemos trabalhar com a interpretação cultural e a literal e os princípios eternos. A nossa maneira de interpretar o Antigo Testamento e o Novo devem trabalhar com esses conceitos. A interpretação olhando sem ignorar as realidades culturais, os princípios eternos, e outro que eu falei, qual foi? E a questão literal, a interpretação literal. Essas três questões precisam ser observadas para a gente não falar coisas que o texto não diz, né? E repetir aquilo que o texto realmente diz dentro do seu próprio contexto. Mas tudo isso nós encontramos. Deus instruindo doutrinariamente sobre Ele mesmo, sobre o homem, sobre salvação e uma série de outros princípios que observamos que são eternos e se aplicam a todas as Escrituras. Mas, ainda assim, tudo que vemos no Antigo Testamento foi parcial. Por quê? Porque Jesus cumpriu tudo que não podia se cumprir no Antigo Testamento. Tudo se completou na sua pessoa. Todos os princípios bíblicos estabelecidos, doutrinários estabelecidos no Antigo Testamento, se cumpriram na pessoa de Jesus, naquilo que Jesus ensinou na sua própria obra. Depois você dá uma olhada em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, que você vai ver essa afirmação. O pastor puritano J.C. Riley, ele resumiu da seguinte forma esse relacionamento entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é o Evangelho em botão de rosa. E o Novo Testamento é o Evangelho em flor. Esse homem era muito legal, né, de uma sabedoria. Ele faz uma série de outras afirmações, mas eu separei só essa. O Antigo Testamento é o Evangelho em botão. E o Novo Testamento é o Evangelho em flor. Abril. Né? Então, nós vemos que o Antigo Testamento, Jesus não veio abolir, porque todas as doutrinas que envolvem Deus, o homem, a salvação e tantas outras realidades que são indispensáveis à nossa fé, foram estabelecidos por Deus no Antigo Testamento e se cumpriram plenamente em Cristo Jesus, no Novo Testamento, naquilo que Jesus ensinou, na sua própria vida pessoal, na sua obra, no seu ministério. Segunda verdade que a gente encontra sobre o Antigo Testamento, que Jesus disse que não veio abolir.
O Antigo Testamento contém profecia preditiva. O Antigo Testamento, então, fala de coisas que estão por vir, prediz coisas que estão por vir. E grande parte dessa profecia preditiva do Antigo Testamento contempla ou apresenta ou aponta diretamente para Cristo Jesus, para aquilo que vai se cumprir no Novo Testamento. Jesus é profetizado como o Messias, na realidade, do Antigo Testamento, por diversas formas, palavras, figuras, tipos, mas tudo isso no Antigo Testamento não passavam de previsões. Tudo isso no Antigo Testamento era como se fosse um grande dedo apontado para frente, assim, ó. Coisas que estão por vir. Aí Jesus veio e cumpriu integralmente, plenamente, todas as profecias preditivas, no sentido de que tudo que era predito sobre ele, literalmente aconteceu. Primeira declaração do ministério público de Jesus, a gente encontra em Marcos capítulo 1, verso 14, ele diz assim: o tempo está cumprido. É a afirmação que nós vemos logo de cara em Marcos capítulo 1, verso 14. Primeiro momento do seu ministério público, ele afirma: o tempo se cumpriu. Aí depois, repetidas vezes, Jesus declara que as Escrituras deram testemunho dele. Aí Mateus enfatiza. Mais do que qualquer outro evangelista, ou dentre os 4 evangelhos, Mateus afirma fortemente, Mateus capítulo 1, verso 22, diz lá: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Jesus está apenas dizendo com muito detalhe, com muito zelo: eu não vim abolir nada, eu não vim revogar nada, eu vim completar, eu vim encher, eu vim organicamente encher a lei e os profetas. Quanta gente tem feito dentro de muitas igrejas evangélicas em nossos dias, irmãos, um total desprezo ao Antigo Testamento. Vocês já ouviram falar de igrejas que não leem mais o Antigo Testamento? Jesus faz muita questão de deixar claro que isso não aconteceu porque ele veio exatamente para cumprimento, para complemento, para encher. E o clímax disso tudo foi a sua morte na cruz. Por quê? Porque todo o sistema cerimonial do Antigo Testamento, sacerdócio, sacrifício, tudo isso cumpriu-se perfeitamente nele mesmo. E os escribas e fariseus do primeiro século, porque nós temos escribas e fariseus no século 21 também, mas os do primeiro século, que manipulavam a lei segundo os seus interesses para manter um status de poder e controle sobre o povo. Nós estamos vendo isso nesse doido desse Edir Macedo, minha gente. Nós estamos vendo isso. O que ele está fazendo é exatamente o que os escribas e fariseus faziam. Ele tem conhecimento da lei e das profecias. E ele manipula para o seu próprio interesse. Mantém o povo dominado. Multidões, milhares de pessoas dominadas por um código de regras ditado por textos e princípios da lei e dos profetas. É o que os escribas e fariseus do primeiro século faziam. Como se Jesus fosse um acessório, apenas para perfumar ou dar algum tipo de graça à minha oratória. Porque não se fala de perdão de pecados, de confissão de pecados, de santificação, apenas de coisas que eu tenho que fazer para ter outras coisas. Era isso que essa turma do primeiro século fazia. É isso que muitos aí das igrejas desse movimento da prosperidade está fazendo. Fazem hoje. Mesma coisa, manipulação da lei
da palavra de Deus, enfim. E o terceira realidade que encontramos no Antigo Testamento, que Jesus deixa bastante explícito na sua relação entre Cristo e a lei, é que o Velho Testamento ele contém preceitos éticos, ou seja, o Antigo Testamento contém a lei moral de Deus. O Antigo Testamento define os padrões morais de Deus, o conceito de Deus de verdadeiro e falso, de certo, de errado, de santo e impuro. A questão é que esses conceitos, eles são frequentemente não somente mal interpretados, mas descaradamente desobedecidos. As pessoas usando os conceitos ou a lei moral de Deus para apenas criar mecanismos de opressão e dependência das pessoas a grupos religiosos, a denominações e a pessoas. Isso acontecia nos dias. Por que eles ficaram tão angustiados, os escribas e fariseus? Porque eles perderiam o poder com a mensagem do Evangelho. Eles perderiam o poder que eles tinham, a influência que eles tinham sobre o povo com o cristianismo bíblico. Com Jesus, com aquele Jesus cumprindo a lei daquela forma, eles perderiam o monopólio sobre a liberdade das pessoas. E é isso que acontece hoje. Então Jesus cumpriu plenamente, em primeiro lugar, os padrões éticos e morais da lei de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus obedeceu. Ele obedeceu plenamente. A Bíblia nos diz que ele nasceu sobre a lei, lá em Gálatas 4:4. O próprio nascimento de Cristo já foi dentro de uma realidade de cumprimento de lei. Tudo foi determinado como João Batista já havia dito. Depois, lá em Mateus 3,15, diz que Jesus cumpriu toda a justiça. Mas Jesus ainda fez bem mais do que obedecer pessoalmente. Jesus explica para os discípulos o que esse padrão de obediência resultará. O verso 19 do nosso texto vai dizer, quando ele fala para os discípulos, olha o que diz lá: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Irmãos, eu não sei como é que vai ser isso. Eu creio que esse menor e grande aqui não diz respeito a privilégios, porque a gente vê que os dois vão estar no reino dos céus. E há uma certa tensão aqui. Mas o será chamado de pequeno e o será chamado de grande, eu creio que é em honra. Isso aqui já está ligado, muito provavelmente, a galardão. E é o próprio Senhor Jesus que diz aos discípulos que haverão implicações para aqueles que desobedecem. Jesus também rejeita totalmente a interpretação superficial da lei. Aquela interpretação apenas para satisfazer os interesses dados pelos fariseus e escribas. O Senhor Jesus, ele dá a sua própria interpretação. Ele dá a verdadeira interpretação. Ele diz como se faz. E o propósito de Jesus não é mudar a lei quando ele faz isso. A ideia de forma alguma é essa, muito menos anular a lei. Mas ele quer, sem dúvida, mostrar às pessoas toda a profundidade, todo o significado, o propósito, para quê da lei. Isso Jesus fez na sua vida pública. Então Jesus, ele cumpre, conforme diz o verso 20, anunciando as exigências da justiça de Deus. É por isso que a nossa referência é Jesus Cristo.
Porque Jesus, na sua vida pública, ele anunciou as exigências da justiça de Deus. O problema é que nós temos uma tendência de fazer assim: não, mas é Jesus, né? Não dá, eu estou nesse mundo, então as coisas são mais difíceis. Diga para mim por que nós fazemos isso. Porque quando a gente diz que Jesus é a nossa referência de obediência, de zelo, de oração, de homem comprometido com o amor pelos outros, com servir os outros, com obedecer a Deus, padrão de filho, padrão como rei. Por que a gente tem a tendência de querer padrões humanos apenas? Que quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, lá nos versos 9 e 10, se eu não me engano, ele diz: aquilo que ouvistes e vistes em mim, isto praticar. Então nós temos responsabilidade também com ser referência para aqueles que estão vindo depois de nós. Mas o nosso padrão é Cristo. Por que a nossa tendência é relativizar isso? Porque não percebemos, a gente passa pouco tempo da nossa vida, como comentamos, você deve ter comentado no GECOM ontem, nós passamos pouco tempo da nossa vida realmente na posição, naquele momento que Judá estava diante de José, no contexto enquanto José não revelava-se como governador ou como irmão deles, ainda como governador do Egito. Eles chegaram e falaram o quê? Judá e seus irmãos: olha, o que o Senhor disser quanto a juízo sobre nós, nós acatamos, que nós não merecemos nada. Ele compreendeu a realidade da falência espiritual. Ele compreendeu a realidade do fato do pecado nos levar a um estado de morte. Ele apresenta-se diante do faraó não mais preocupado com a taça do governador, se foi achado ou não. Ele apresenta diante do governador como um pecador culpado e que merece. Qual for o juízo, ele merece. Foi exatamente neste ponto que José viu: agora houve arrependimento. Ele entendeu que ele pecou contra Deus, e depois pecou contra mim, pecou contra meu pai, pecou contra todo mundo. Mas ele entendeu o seu estado. É por isso que nós temos essa tendência de buscar modelos apenas humanos e nos satisfazer, geralmente, com os mais baixos. Porque nós não entendemos que estamos mortos e totalmente dependentes que Cristo nos tire dessa condição de falência espiritual. E não tem melhor modelo, mais perfeito e santo modelo para ser seguido do que do Deus homem, do Filho de Deus, que veio na sua realidade humana e mostrou um padrão para ser buscado e vivido integralmente por nós. Nesse processo nós vamos fracassar? É claro. Lamentavelmente é claro. Mas não por desistência, mas porque somos pecadores. Não por negligência, mas porque nós somos os carentes e dependentes, e Ele é o supridor, salvador, libertador. Nós precisamos de Cristo. Então Jesus, depois de declarar o seu propósito de vir e de cumprir a lei, Jesus prossegue e ele apresenta a causa e a consequência disso. A causa dele vir, cumprir e não revogar, e a consequência dele vir cumprir e não revogar a lei. A causa é que a lei permaneceria. A lei não seria revogada, até que fosse cumprida, isso que vemos no verso 18. E a consequência? A consequência é que se a lei não for extinta, ela tem que ser obedecida. Então prestem bem atenção nisso. Não estamos falando sobre leis cerimoniais. Não estamos falando sobre leis culturais, leis religiosas estabelecidas, ou, melhor expressão, seriam leis cerimoniais, estabelecidas por um contexto onde o Espírito de Deus não habitava a vida do homem ainda. Mas aquelas leis morais de Deus que se aplicam no que diz respeito a princípios eternos, o caráter de Deus, a santidade de Deus, o juízo de Deus. Então, todos esses princípios que envolvem arrependimento, salvação, confissão de pecados, tudo que está dentro do conceito de princípio eterno, que envolve leis morais de Deus, isso não foi revogado, muito pelo contrário. Então, se a causa
implica em afirmar que Jesus não veio revogar nada, é porque a lei ainda é para ser cumprida. E a consequência, se a lei está aí, é porque tem que ser obedecida. E não simplesmente rejeitada. O cidadão do reino de Deus, ele obedece. Conforme 19 e 20, versos 19 e 20 dizem. Ou seja, o que Jesus tem a dizer sobre a lei que ele veio cumprir é o seguinte. Olha o que diz o verso 18. Esse texto que eu digo que a gente conhece bem, os outros a gente despreza um pouco. Jesus diz, então, eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. Porque em verdade vos digo, ou em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, o iod, que é a letra hebraica, é a menor letra, é a menor letra do alfabeto grego, hebraica não. É quase tão pequenininha a acentuação, o iod é quase tão pequenininho quanto uma vírgula. Ou um tio, que é um traço, é um sinal, esse sim identifica as letras hebraicas. A letra hebraica, as vogais são tracinhos. Então, o A, E, I, O, U são tracinhos, são sinalizações que ficam em volta da letra hebraica, que ali, a letra hebraica, então, é a consoante, e os tracinhos, pontinhos, são as vogais. Aí o Senhor Jesus diz, nenhuma virgulinha no grego, aquela pequena acentuação que dá uma aspiração à sílaba, dá um som de... A gente faz, essa é a pronúncia. Né? E nem os tracinhos que nós vemos embaixo das letras hebraicas, que são as vogais, os pontinhos e tracinhos, nada passará da lei, até que se cumpra tudo. Esse é o versículo, geralmente a gente olha para ele, mas não tem, talvez, grandes compromissos com o que ele significa. Jesus está dizendo de forma bem objetiva que nada da parte da lei, ou seja, toda a palavra, nada passará, ou será, de alguma forma, colocado em desuso, mas, literalmente, nem uma simples letrinha, nem uma virgulinha, nem um traço, nada antes, tudo vai se cumprir plenamente. É isso que esse texto implica. E esse cumprimento, irmãos, não se dará até que céu e terra passem. É o que o texto nos diz. Até que céu ou terra passem, nada vai deixar, ou nada não se cumprirá até que isso aconteça. Por quê? Porque a gente vê lá em Mateus 24, 35, que céus e terra passarão. Mas até que se cumpra plenamente a lei, nada passará. E, num momento ainda futuro, tudo que for desfeito será renascido. A gente encontra isso também em Mateus 19, 28. Encontramos em Tessalonicenses, em Coríntios, a realidade de um novo céu e de uma nova terra, Apocalipse. Tudo renascerá. Ou seja, a lei de Deus, ela tem a duração do universo. Enquanto o universo existir e o outro se formar, dura a lei. É a durabilidade da lei. Então, o cumprimento final de uma é o nascimento do outro. Vão precisar coincidir. Ou seja, ambos passarão juntos. A lei passará quando o mundo se desfizer e o outro, que estaremos na eternidade quando Deus se fizer, aí sim passará a lei. Então, Jesus não poderia ter declarado com mais clareza a sua própria opinião quanto às Escrituras, quanto ao Antigo Testamento, deixado de forma mais clara o seu relacionamento de Cristo e a lei, como nós vemos aqui. Quer abrir sua Bíblia? Lucas capítulo 16, versos 16 e 17. Lucas 16, versos 16 e 17. Diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João.
Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. Entrar por outros caminhos que não seja as boas novas do reino de Deus. Com manipulações, com articulações, com manipulações da lei, enfim. E aqui essa expressão é muito forte. E todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Então, esse é o entendimento que o Senhor Jesus tem de Antigo e Novo Testamento. Não revoga de forma alguma o Antigo. Ele complementa de forma perfeita, ele realiza, ele enche a lei com o seu próprio cumprimento realizado nele mesmo. Então, nós temos que ter, sim, toda a convicção e nenhum tipo de intimidação para dizerem a qualquer tempo, a qualquer pessoa que questionar a autoridade do Antigo Testamento, a relação do Antigo Testamento com o Novo, você pode afirmar categoricamente hoje, muito melhor do que antes de começar nosso tempo juntos aqui de exposição desse texto, que Jesus não veio revogar nada, mas ele veio completar, ele veio cumprir plenamente, até que esse mundo se desfaça e um novo mundo, onde estaremos com Cristo eternamente, se faça, a lei deve e será plenamente cumprida em Cristo Jesus. Capacitados na dependência e no poder do Espírito, mediante a obra de Cristo em nossas vidas, nós estaremos submissos à palavra de Deus até que estejamos para sempre com Cristo nos céus. Amém? Vamos ficar de pé. Semana que vem vamos ver então a relação do crente com a lei. Na verdade, a proposta da nossa quarta-feira, ela é de estudo bíblico doutrinário. E hoje nós vimos doutrina com D maiúsculo. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. Para que a gente não seja crente de rótulo, crente que carrega a Bíblia. Carregador de Bíblia não adianta. Não resolve a nossa vida cristã sermos carregadores de Bíblia. Nós temos que portar a palavra de Deus, mas como algo que já mora em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, em nossa vontade, em nosso ânimo. Enxergar Jesus no Antigo Testamento é tão importante quanto reconhecê-lo no Novo Testamento. Isso torna a palavra de Deus, de fato, como ela é apresentada lá em Hebreus, viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, apta a separar osso e medula, 2 partes praticamente inseparáveis do nosso corpo. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado pela oportunidade de tratar, ó Pai, deste assunto importante, ó Deus, para as nossas convicções espirituais sobre Antigo e Novo Testamento, sobre o Evangelho e a lei, sobre Cristo e a lei. Como isso é importante para a gente não ficar escolhendo da Bíblia o que vai ser bom, o que vai ser ruim. A Bíblia é a Tua palavra e Cristo veio cumpri-la plenamente. Que possamos, ó Pai, tendo Cristo como referência da nossa vida, ter esta preocupação, essa atitude, ó Pai, de produzir esta obra, que é a revelação do caráter de Cristo em nós, a obra da obediência. É isso que devemos incansavelmente buscar, não ficar escolhendo o que vai ser do nosso interesse, mas praticar, ó Pai, ser esse bem-aventurado por produzir, por praticar a obra da obediência. E nesse processo, é claro, ou lamentavelmente é claro, que nós vamos ter fracassos, mas não por negligência, mas porque somos pecadores, num processo de santificação progressiva até o dia que estivermos para sempre com Cristo. Aí nunca mais o pecado nos impedirá de nada. Assim eu te peço, ó Pai, e agradeço pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.